que Francisco Dantas é uma cidade irmã de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, que é a cidade líder da região. E no meu segundo mandato como prefeito, eu tive a satisfação de presenciar um fato novo em Francisco Dantas. E qual foi esse fato novo? Coincidiu, Gilson, no meu segundo mandato como prefeito de Pau dos Ferros, coincidiu com o seu primeiro mandato como prefeito de Francisco Dantas. E aqui, ao lado, presenciando o sofrimento do povo e o tratamento desumano que o poder público tratava a coletividade do município, passou-se a se pensar na época uma oportunidade nova para esta cidade. E esta oportunidade, deputado João Maia, deputado Betinho, passava necessariamente pela moralização da prefeitura de Francisco Dantas. Recapitulo o que o deputado Getúlio falou: funcionalismo com 5 meses de salário atrasado. Os garis da prefeitura até então chegou-se a atingir o recorde de 7 meses sem receber salário. Pau dos Ferros, o comércio que é prestador de serviço do poder público e da população em geral, a prefeitura não tinha crédito para emitir um cheque, porque era roubo nos 4 cantos da cidade vizinha. A população, através do ato soberano, colocou para longe daqui os políticos que não pensam efetivamente numa política decente e em uma administração que prime pelo interesse da coletividade, não só daqueles que à época, Gilson, votaram em você, mas também os seus adversários políticos, que são cidadãos de Francisco Dantas e que passaram a ter, a partir daquele momento, o maior patrimônio que um gestor público pode ter. É bem verdade que eu, aqui como prefeito da cidade vizinha, tive a oportunidade de estender a mão e inclusive ofertar a Gilson alguns técnicos de bom nível para que se implantasse no período rotinas burocráticas à frente da gestão e a prefeitura de Francisco Dantas passasse a ser referência em organização na região. Pois bem, o povo de Francisco Dantas, através de um referendo da totalidade, deu uma maioria consagradora na eleição de 2012 de 486 votos de maioria, o que mostrou de maneira dura, acachapante, que a população não iria permitir mais, como bem disse o deputado Getúlio, de continuar tratando a prefeitura até então como se fosse uma propriedade privada do prefeito e daqueles que mamavam em torno das tetas da prefeitura até então. Gilson, você teve uma banda no seu primeiro mandato, os 2 primeiros anos, para arrumar a casa. E em arrumando a casa, o município de Francisco Dantas teve esta oportunidade diferenciada, através inclusive de outros exemplos na política da região do Alto Oeste, de jovens que surgiram para mudar os costumes políticos e administrativos da condução das administrações municipais. Você foi reeleito prefeito e por experiência própria. Eu fui eleito e fui reeleito. Quando você assume o mandato, o sentimento que você tem através da experiência absorvida e do esforço para organizar a gestão pública é que você assume o mandato com os pés no chão. E foi isso que aconteceu. Assumiu com os pés no chão e aí, com 1 ano e pouco de administração, veio algo que nós não podemos questionar no âmbito judicial. Mas se não podemos questionar no âmbito judicial, a própria justiça está dando a oportunidade de Francisco Dantas, de maneira categórica, através do seu povo, não deixar voltar mais para aqui aqueles que representam o retrocesso e que no passado surrupiaram
Anaximandro, que já tem uma militância significativa na política do município. Eles estão credenciados para que no próximo domingo a população vai exercer o seu ato democrático nas urnas e vai exercer com autoridade, dizendo que a resposta, mais uma vez, vai ser dada de maneira incisiva e de maneira determinante. Mas antes de encerrar minhas palavras, eu não poderia deixar aqui de contar uma história. Uma história de agora, já vinculada à eleição suplementar de Francisco Dantas. O Democratas, que é o meu partido, o partido de Aparecida, o partido de Getúlio Rego, o partido que é presidido pelo senador José Agripino Maia, foi feito uma artimanha aqui no município. E eu queria que vocês parassem um pouco para escutar essa história. O presidente do Diretório Municipal do Democratas, sabedor de que haveria uma eleição, e o seu filho, que até então era aliado de Gilson como prefeito, de maneira absolutamente oportunista, migrou para o grupo adversário, credenciando o seu filho para ser o candidato a vice. Ele era de tanta confiança de Gilson que ele presidiu o Democratas. O que foi que ele fez? Se aproximou o período que a justiça determinava para a realização das convenções. A informação que nós tivemos é que ele tinha fugido do Rio Grande do Norte e tinha se escondido no estado do Pará. Eu estava no gabinete do senador José Agripino em Brasília. Eu estava lá. Gilson me ligou e o senador Agripino, através da sua assessoria, não fez menos de 10 tentativas para localizá-lo no seu telefone celular. Ora, espertalhão, desligou o telefone celular, foi para longe de Francisco Dantas, achando que aquela distância estabeleceria a impossibilidade da candidatura de Aparecida. É pressão. Mas antes disso, o que foi que aconteceu? Usaram aqueles políticozinhos oportunistas que esse ano circundam a região oeste, alguns bem próximos daqui, com origem bem próxima, desafiaram a democracia, utilizaram força política de maneira indevida, atropelando o que o estatuto do partido determinava, e tiraram o PTB de Gilson à força. Essa historinha, a justiça ainda vai cuidar pela frente. Não é o momento da gente detalhar. Mas você, Gilson, me disse que tentaram fazer com o PR a mesma coisa que fizeram com o PTB. E o deputado João Maia disse: você me contou essa história. Eu não me meto nesse tipo de política destrutiva. Qual foi o exemplo disso? O candidato a vice-prefeito, filho do presidente do Diretório Municipal do Democratas, ligou para um cidadão chamado Júnior Maia, que trabalha com os Agripino, e disse a ele: não se preocupe, é verdade que o meu pai viajou, mas nós não vamos ter problema. Senador, é legítimo que o seu partido tenha um candidato. Não vamos ter problema, o meu pai não vai criar empecilho. O diretório estadual do partido deu sinal verde, a convenção foi convocada pela vice-presidente do diretório, se cumprindo todos os trâmites da lei e do estatuto interno do Democratas. A convenção aconteceu e 2 dias após veio a notícia que tinham feito uma convenção fajuta, estabelecendo a coligação de Democratas com o partido adversário. O que é que teve que se fazer? O presidente estadual e nacional do Democratas, o senador Agripino, entenda bem, Gilson, reuniu a executiva
estadual do partido, preste atenção, que há unanimidade dos membros da executiva estadual do partido, referendaram a convenção que homologou a candidatura de Aparecida para prefeita e Anaximandro para vice-prefeita. É pressão. Pois bem, não desafie o sentimento do povo. E se essa história foi contada, eu tive a oportunidade esta semana, em um dos dias da semana, de andar casa a casa com vocês aqui no sítio Jacu. E referendei, reforcei uma tese e uma informação que eu já tenho na minha mão. Uma informação que eu já tenho na minha mão. No casa a casa eu senti a vontade do povo de Francisco Dantas continuar crescendo na condução de Aparecida e Anaximandro. Quando foi essa semana, eu tive notícia que os adversários espalharam aqui uma música que, pelo menos em Pau dos Ferros, foi a chamada música Vaselina Vencida. Um tal